Existem histórias que não deveriam ser contadas, lugares que guardam segredos tão sombrios que até o tempo parece incapaz de apagar suas marcas. Hoje você vai conhecer um caso real, ocorrido em uma cidade pacata do Brasil, mas que até hoje causa arrepios em quem ousa se lembrar. Se você acha que está preparado para ouvir, continue assistindo. Mas aviso, essa história não vai sair da sua cabeça tão cedo. São Luís do Paraitinga é uma cidade histórica, conhecida por suas festas e arquitetura colonial, mas também é palco de uma das histórias mais sombrias da região. Em 1978, no bairro rural do Catuçaba, uma família mudou-se para uma propriedade que estava abandonada havia décadas. Eles buscavam um recomeço, mas acabaram encontrando um pesadelo. A propriedade era conhecida como a Casa dos Olhos que Vigiam. O apelido vinha de relatos dos moradores da região que diziam sentir-se observados ao passar por lá. Apesar das histórias, a família Almeida não tinha escolha. O preço era acessível e eles acreditavam que poderiam transformar o lugar em um lar. Composta pelo casal Antônio e Lourdes e seus 2 filhos, Mariana, de 12 anos, e Rafael, de 8, a família decidiu ignorar os boatos. No primeiro dia, enquanto exploravam a casa, descobriram algo peculiar. No sótão havia um espelho enorme, emoldurado por madeira escura e ornamentada com figuras estranhas, quase demoníacas. Lourdes achou o objeto perturbador, mas Antônio, prático como sempre, disse que era apenas um espelho velho. Decidiram deixar, já que parecia muito pesado para mover. Naquela mesma noite, as coisas começaram a acontecer. Mariana foi a primeira a notar algo estranho. Ao dormir, ouviu sussurros vindos de dentro do quarto. Achou que era o vento, mas os sons ficavam mais fortes, quase como se alguém estivesse falando diretamente ao seu ouvido. Quando finalmente reuniu coragem para acender o abajur, viu que o espelho do sótão agora estava no canto do quarto dela. Ela gritou, chamando os pais. Antônio, irritado, subiu para investigar. Ele jurava ter deixado o espelho no sótão, mas tentou tranquilizar a filha, dizendo que talvez tivesse se confundido. Mas naquela mesma madrugada, o casal foi acordado por um som terrível, um arranhar constante vindo das paredes. Lourdes, tomada pelo pânico, apertava o terço nas mãos. Quando Antônio acendeu a luz, os arranhões pararam, mas uma mensagem apareceu escrita na parede do quarto. Ela está aqui. Na manhã seguinte, o casal pediu ajuda aos vizinhos, que confirmaram o que os antigos moradores já sabiam. A casa tinha um passado sombrio. Nos anos 1930, uma jovem chamada Beatriz havia morado lá com sua família. Ela era conhecida por sua beleza, mas também por atrair a atenção indesejada de um homem poderoso da região. Beatriz desapareceu uma noite e foi encontrada meses depois em uma vala próxima à casa, com sinais de violência. Diziam que o espírito dela nunca descansou e que qualquer um que ousasse habitar a casa seria atormentado pela sua presença. Os relatos dos vizinhos não convenceram Antônio. Ele acreditava que tudo podia ser explicado racionalmente. Porém, naquela noite, algo aconteceu que mudou tudo. Por volta das 3 da manhã, Lourdes acordou com uma risada feminina. Era suave,
mas carregava um tom de escárnio. Quando olhou para o espelho no quarto, viu uma figura feminina de cabelos longos e desgrenhados. Ela não tinha olhos, apenas manchas escuras onde deveriam estar. A figura apontava para o teto, como se quisesse mostrar algo. Lourdes, gritou, acordando Antônio, que imediatamente pegou uma lanterna e subiu até o sótão. Lá, ele encontrou algo que gelou seu sangue. Marcas de mãos pequenas, como de uma criança, espalhadas por todo o piso empoeirado. No centro do sótão estava o espelho, com uma nova mensagem gravada na superfície. Você não deveria estar aqui. Enquanto isso, no andar de baixo, as crianças começaram a gritar. Mariana dizia que algo estava puxando seus cabelos, enquanto Rafael chorava dizendo que uma tia de vestido branco estava no corredor. A família, tomada pelo desespero, saiu correndo da casa no meio da madrugada, deixando tudo para trás. Na manhã seguinte, Antônio voltou à casa com um padre da cidade. O religioso, ao entrar na propriedade, sentiu uma presença pesada e recusou-se a realizar qualquer ritual. Disse apenas que a casa não era um lugar para vivos. Antônio, relutante, decidiu vender a propriedade, mas ninguém quis comprar. O local permanece abandonado até hoje, tomado pelo mato e pelas lendas. Moradores da região dizem que em noites de lua cheia é possível ver a figura de Beatriz vagando nos arredores da casa. Alguns até afirmam ouvir risadas e sussurros quando passam perto, mas ninguém ousa entrar. A casa dos olhos que vigiam continua lá, como um lembrete de que existem coisas que a lógica não pode explicar. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas histórias. E se você tem algum relato ou história que gostaria de ouvir no canal, é só deixar nos comentários. Quem sabe seu relato não vire um vídeo. Até a próxima!